E aí turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para a nossa terceira aula do Preparetec. A aula de hoje que será sobre revisão de frações. Então sem mais enrolação, vamos lá. Primeiro, mostrar essas imagens aqui. O que elas têm em comum? Você tem um pedaço de pizza, um gráfico todo colorido, o estado de São Paulo marcadinho no mapa do Brasil e um osso quebrado. Tudo isso, todas essas coisas, representam partes de um todo. Então você tem uma fatia de pizza, de 8 fatias costuma ser. Você tem várias partes de um gráfico. Você tem uma parte do estado, que é o estado de São Paulo, que é uma parte do nosso país. E você tem um osso quebrado, que apesar de ser um pouco dolorido, também se dividiu em duas partes. Então, todas essas coisas são frações. Então a gente vai entender um pouco hoje sobre as frações. Fração. A palavra vem do latim, fractus, e significa partido. E o partido aqui não é, por exemplo, partido político ou alguma coisa do tipo. Está falando de partido, tipo de um coração partido. Muito peixe. Brincadeira, não, é só fração. Esta aqui é a estrutura da fração, onde a gente vai ter essa barra. Em cima, qualquer coisa que tiver em cima, um número, um x, sei lá, qualquer coisa, a gente dá o nome de numerador. E tudo que fica embaixo é o nosso denominador. Então a gente tem um exemplozinho aqui de um 8 sobre 2. O 8 é o numerador e o 2 o denominador. Beleza? Passando aqui, nós temos 4 tipos de frações. Fração própria, imprópria, aparente e mistas. Eu vou explicar mais ou menos como é que é cada um. A fração própria é aquela em que o numerador é o número real menor do que o denominador. Ou seja, o número de cima é menor que o número de baixo. Isso daqui é bem fácil. Fração imprópria é aquela em que o numerador é um número maior que o denominador. Ou seja, ela é o contrário. É imprópria, não porque ela é errada, mas só porque é diferente. Então, o nome dela é imprópria, e aí você já associa. A própria, o de baixo é maior. A imprópria, o de cima é maior. Então a gente tem aqui 15 sobre 8. Agora passando para a fração aparente. É aquela em que o numerador dividido pelo denominador equivale a um inteiro. Só lembrando que eu já expliquei na nossa primeira aula, que uma fração é a mesma coisa que uma divisão. Beleza? Então a gente tem aqui 8 sobre 4. A gente sabe que 8 sobre 4 dá 2. Então se você tem um número inteiro, ou seja, aqueles números que não possuem vírgula, é uma fração aparente. E por fim, as frações mistas. São aquelas em que existe a presença de um número inteiro acompanhado de uma fração. Que a gente tem esse negocinho aqui, 2, 9 sobre 4. Esse aqui é um pouquinho confuso, mas é bem simples também. Então, vamos ficar aqui no nosso exemplo. A gente tem aqui, ó. Provavelmente deve ter alguém na sua casa que trabalha. Se ela trabalha, ela também tem férias, porque isso é um direito da nossa Constituição, direito trabalhista. E nas férias, o empregado ele recebe o salário dele, integral normalmente, e um terço. Pode ver aqui, ó. É facultado ao empregado converter um terço do período de férias e blá 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 blá. Isso aqui é lei, a gente não está preocupado com lei, a gente está preocupado com matemática. Então a gente tem aqui, ó. Se uma pessoa recebe R$1.000, beleza? Esse é o salário dela. Nas férias ela vai receber que representa esses R$1.000, uma parte inteira, e um terço, porque é o direito dela. Então ela vai receber 1.333. Se você fazer a continha aí, você vai ver que dá esse resultado, beleza? Mas é isso basicamente o número representa. Então você vai ter esse número dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima. Beleza? Tranquilo. Espero que sim. Passando agora, nós temos a soma de frações. Existem duas maneiras específicas de realizar a soma de frações. Pela soma dos denominadores iguais, lembrando, denominadores, números de baixo. Ou pela soma dos denominadores diferentes. Pode ver que eu coloquei em vermelho, porque os denominadores sempre devem estar iguais, beleza? Então você deve estar se perguntando, mas por que então ele está falando que pode ser diferente? Já vou mostrar para vocês. Primeiro a gente tem a nossa soma aqui, está aparecendo na tela. 9 sobre 2 mais 5 sobre 2. Aqui ele está falando que para realizar, os denominadores precisam ser iguais. Eles são iguais? São iguais, 2 de cada lado. Então é só somar. Então 9 mais 5, 14. E o 2 você não soma, você repete. Então você tem aqui 14 sobre 2. Beleza? Mas vamos para mais alguns exemplos. Passando agora para o nosso canto da tela, nós temos aqui 95 sobre 12 mais 3 sobre 12. Os denominadores são iguais? Sim, são iguais. Então é só somar. Então 95 mais 3, 98. E o sobre 12 continua. Passando agora para um próximo exemplo,
Pã. Agora deu pane no sistema. Agora a gente tem denominadores diferentes. Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai usar, ó, podem ver que são diferentes, marcado aqui. Então a gente vai usar um cara chamado MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, entre números inteiros é o menor número, também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Tá, isso aqui tá bem estranho, mas é bem simples, vamos lá. Tá vendo que eu desenhei aqui do lado para vocês? Eu peguei o 3 e o 4. Esse número aqui não é 3,4, beleza? Estão separados. Então é o 3 e o 4. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menor número que possa dividir um deles ou os dois. Qual é o menor número que pode dividir o 4? É o 2. Então, a gente vai colocar o 2 aqui. Dá para dividir 3 por 2? Não, não vai dar um número inteiro. Então a gente pula. Dá para dividir o 4 por 2? Dá. Que dá quanto? Dá 2. Então a gente vai repetir o 3 e vai dividir o 4. 4 dividido por 2, 2. Próxima etapa. A gente pode repetir os números, beleza? Então, vamos lá. 3 e 2. Que número a gente vai usar agora? O 2, obviamente. Porque o 2 divide o 2. Então, mesmo esqueminha, bem simples. Então o 3 a gente ignora, porque não dá para dividir. E vai dividir o 2. Então a gente vai ter 3 e 1. E por fim, para dividir o 3, a gente usa o 3. Tá vendo que tem uma ordem crescente? Eu não posso colocar, por exemplo, 4 e 3, tudo bem? Tem que seguir toda essa ordem. Então agora a gente tem 3 e 1 dividido por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 a gente mantém. Então a gente chega nesse resultado. Então esse é o MMC. Tranquilo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses caras. Então pode ver, eu multipliquei 2 com 2, dá 4. E agora eu vou multiplicar 4 com 3. E vai dar 12. Então, para onde é que esse 12 vai parar? Eu mostro para vocês. Aqui. Eu coloquei um igual. E a gente não tem duas frações desse lado? Então a gente vai ter duas frações deste lado também. Só que agora o denominador delas vai ser o 12, tudo bem? Isso daqui por conta do MMC que a gente realizou. Por que tudo isso daqui? Lembra lá no comecinho que eu falei? Que os denominadores precisam estar iguais? Precisam ser iguais? Então, a gente faz todo esse processo para serem iguais, como a gente está vendo. A gente tem o 12, vai ser dividido pelo 3. Acho que isso aqui é bem de boa de entender. A primeira fração, a primeira aqui assim, a primeira mesmo, você vai dividir pelo número de baixo da primeira fração do outro lado da igualdade. Então a gente vai ter 12 dividido por 3. E o resultado a gente vai multiplicar. Então vamos fazer aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Menos 12, 0. Beleza, deu 4. E esse resultado a gente vai multiplicar com o número de cima. E nesse caso é o 8. Então vamos fazer aqui. 4 vezes 8, 32. Beleza, achamos o resultado. Esse 32 ele vai para onde? Ele vai para o outro lado da igualdade. Entendeu? Acho que é bem simples isso daqui. Primeira fração, a gente vai dividir pelo denominador da primeira fração também. O resultado vai multiplicar e o resultado que der vai cair ali. Então vamos fazer agora com nossa outra fração. Então a gente vai fazer 12 dividido por 4 agora. Que isso daqui vai dar 3. E o resultado vai multiplicar pelo de cima. Então 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Então 15 vai parar ali. Beleza, denominadores iguais? Sim. Posso somar? Posso. Então, 15 mais 32, 47. Então a gente vai ter aqui 47 sobre 12. Beleza? Esse aqui foi o nosso exemplo de soma. Relaxa que a gente vai praticar um pouquinho mais nessa aula MMC. Passando agora para a subtração de frações. Existem dois casos que podem aparecer durante o processo de subtrair duas ou mais frações. Frações com denominadores iguais ou frações com denominadores diferentes. Aí eu coloquei em vermelho novamente. Denominadores sempre devem estar iguais. Beleza, olhando essa subtração aqui. Os denominadores são iguais? Sim, são iguais. É 2 embaixo, 2 embaixo. Então é só subtrair. 9 menos 5, 4. E o 2 copia. Então, de boa. Mas vamos para mais alguns exemplos. Agora já é um pouquinho mais difícil. A gente tem 3 números. Podem ver aqui, 3 frações, perdão.
Então, 33 sobre 15 menos 8 sobre 6 menos 4 sobre 8. Então, o que a gente vai usar mesmo? Lembrando o MMC. Então, a gente vai usar o nosso MMC, onde a gente pegou os denominadores e colocou aqui. Então, a gente tem o 15, o 6 e o 8. Lembrando, MMC a gente começa com o menor. Então, quem é que pode dividir algum deles e é o menor? É o 2. Então, a gente vai aqui, dividido por 2. 15 dá para dividir por 2? Não. Então, esquece ele. 6 dá para dividir por 2? Dá. Dá 3. E 8 dá para dividir por 2? Também, que dá 4. Então, a gente vai ter 15, 3, 4. Passando agora novamente. Qual que é o número que pode dividir algum deles? O 2 novamente, porque o 2 consegue dividir o 4, beleza? Então a gente vai ter aqui 15 dá para dividir por 2? Não, a gente já sabe. O 3 também não, que a gente já sabe, mas o 4 dá. Então a gente vai ter 15, 3 e 2 agora, porque 4 dividido por 2 dá 2. A gente vai repetir o 2. Por quê? Para dividir o próprio 2. A gente vai ter 15, 3 e 2 dividido por 2. Então 15 a gente sabe que não dá, o 3 também não dá, mas o 2 dá. Então deu 1. Agora a gente vai passar para o próximo número, que vai ser o 3. Então, 15 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Então vai dar 5. 3 dá para dividir por 3? Também, que vai dar 1. Então a gente vai ter 5, 1 e 1. E por fim, qual que é o próximo número que vai dar para dividir? É o 5, né? Então, passando aqui, a gente vai ter 1, 1 e 1. Beleza? Então, repetindo aquele processo, a gente vai multiplicar as coisas e no final vai dar 120. Tudo bem? Então, só lembrando, 120 vai parar lá do outro lado da igualdade. Se são 3 frações de um lado, são 3 dos outros também. Então, a gente tem aqui 120 em tudo. Então, agora a gente vai fazer aquele processo. Divide, depois multiplica. Então, vamos fazer primeiro 120 dividido por 15. Aqui, a gente vai ter 8. Aí vai fazer menos 120, dá 0. Então deu 8. E vai multiplicar pelo de cima. Então 8 vezes 33, 264. Eu não vou fazer tão longo assim para não perder muito tempo. Então a gente vai ter 264. Próximo agora, 120 dividido por 6. Então dividindo. 120 dividido por 6 dá 2. Aí vai fazer menos 12, aí dá o 0. Aí abaixa o 0. Então 0, 0, só põe mais 0 aqui. Então deu 20. Agora a gente vai multiplicar pelo de cima. Então 20 vezes 8, 0, vai 16, 160. Então ali 160. Beleza. Percebam que eu só peguei o denominador, que no caso é 120, dividi pela primeira fração, multipliquei em cima, deu 264. Na segunda fração a mesma coisa. Peguei o 120, dividi pelo 6, multipliquei em cima, deu 160. Então é bem simples, é um passo a passo, uma receita de bolo. Então, passando agora para a nosso último caso, do 120 dividido por 8. Então, aqui vai dar 1, menos 8, vai dar 4, a gente vai baixar o 0, aí 40, dá 5. Então, 40 aqui. Então, 120 dividido por 8 dá 15. Beleza? Então, agora a gente vai multiplicar pelo de cima. A gente vai ter 15 vezes 4, vai dar 20, mais 4, 60. De boa. Então a gente tem aqui 60. Então tá ali os 60, 264, 160. Beleza? Agora a gente tem aqui. Os denominadores são iguais? Sim, agora são todos iguais, são todos 120. Então a gente vai fazer a nossa subtração, que vai dar 44 sobre 120. Beleza? Passando agora para a multiplicação de frações. Vamos lá. A multiplicação de frações é realizada multiplicando o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração. E em seguida, multiplicando o denominador da primeira com o denominador da segunda. Ou seja, multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, se é simples assim, lembrando que eu coloquei em vermelho, denominadores não precisam ser iguais. Ou seja, isso daqui é mais leve, mais relax, mais de boa. Então, esse exemplo aqui. 12 sobre 5 vezes 3 sobre 4. A gente só multiplica, linha reta. Então, 12 vezes 3, 36. 5 vezes 4, 20. Então, a gente vai ter 36 sobre 20, beleza? Só fazer mais alguns exemplozinhos.
a gente tem aqui 40 sobre 6 vezes 2 sobre 33. Vai dar 80 sobre 198. Então só multipliquei direto. 40 vezes 2, 80. 6 vezes 33, 198. Mais um exemplozinho aqui. Aqui no caso multiplicado por 1. Então a gente vai ter 27 vezes 1, 27. 8 vezes 2, 16. Então a gente vai ter 27 sobre 16. E o último exemplo, onde a gente tem uma fração vezes um número inteiro. Esse aqui é bem de boa, tudo bem? Quando você tiver um caso desses, é só você multiplicar o número de cima, o nosso numerador, pelo número inteiro. Então a gente vai ter 380 sobre 5, porque 95 vezes 4 é 380, tudo bem? Então, vamos voltar agora. Agora, nossa divisão de frações. Na divisão de frações, a regra é a seguinte. Primeiro, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. Segundo, o denominador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração. Está em vermelho aqui, denominadores não precisam ser iguais. Tá, essa explicação ficou bem estranha. Eu peguei na internet, tudo bem? Mas eu consigo explicar para vocês aqui numa boa. Então vamos lá. A gente tem aqui uma divisão de frações, onde a gente tem 12 sobre 5 dividido por 3 sobre 4. O que a gente vai fazer? A nossa primeira fração, o 12 sobre 5, ela se mantém igual. De boa? E a nossa segunda fração, que é 3 sobre 4, a gente vai inverter ela. Como assim inverter? É, botar de ponta cabeça mesmo. O 4, que é o nosso denominador, vira o numerador. E o 3, que está em cima, que é o nosso numerador, vira o denominador. Então vai ficar um negocinho assim. Então a nossa primeira, 12 sobre 5, manteve. E o 3 sobre 4 a gente inverteu. Só que você está percebendo a diferença, né? Quando a gente faz essa inversão, o sinal também muda. Então ele deixa de ser uma divisão e vira uma multiplicação. Como a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então é isso daqui que a gente faz. A gente vai conservar a primeira, ou seja, deixar ela do jeito que ela está, quietinha. Vai colocar um sinal de multiplicação no lugar da divisão e vai fazer essa inversão. Então, o que é numerador vira denominador e vice-versa. Então, como a gente já aprendeu no slide anterior, multiplicação, só multiplicar em linha reta. Então a gente vai ter 12 vezes 4 é 38 e 5 vezes... Opa, 38 não, 48. Olha só. E 5 vezes 3, 15. A gente vai ter aqui 48 sobre 15. Vamos fazer alguns exercíciozinhos? Então aqui a gente tem 21 sobre 4 dividido por 7 sobre 2. Então aquele esqueminha lá, onde a gente conserva a primeira, 21 sobre 4, põe o sinal de multiplicação e inverte a segunda. Então a gente tem aqui 21 sobre 4 vezes 2 sobre 7. Então 21 vezes 2 dá 42. E 4 vezes 7 dá 28. Ó, só... Opa, até esqueci, estava exemplificando aqui, ó. A nossa primeira fração a gente mantém. A nossa segunda fração a gente inverte. Tá vendo aí as setinhas que apontam? Então a gente vai ter 42 sobre 28. Agora passando para o nosso próximo exercício. Agora aqui a gente tem uma fração dividida por um número inteiro. Então como é que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, o número inteiro, você tem que colocar isso dentro da sua cabeça. Quando é um número inteiro, ou seja, um número que não tem fração, não tem nada, ele sempre tem 1 sobre ele. Mas pergunta, por que 1 e não outro número? Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então não faz diferença do 1 estar escrito ou não, mas ele sempre está ali escondidinho. Então o que a gente vai fazer? Se a gente sabe que tem 1 ali embaixo, a gente vai inverter. Então a gente vai ter 2 sobre 9, lembrando que a gente conservou a primeira, vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então se tinha um invisível ali que estava ali embaixo, agora ele vai ficar em evidência e vai ficar em cima, vai virar nosso numerador. Beleza? Então agora é só multiplicar reto. Então 2 vezes 1, 2. 9 vezes 3, 27. Então 2 sobre 27. Mas esse daqui tem mais, que esse daqui é um que pega neguinho, pega a gente e é bom praticar. Agora a gente tem um negocinho assim, meio assustador, meio bizarro. Onde a gente tem 3 sobre 6 sobre 4 sobre 2. Então, vamos entender um pouco, vamos secar, vamos abrir ela. Tudo isso daqui é a mesma coisa que 3 sobre 6 dividido por 4 sobre 2. Beleza? É a mesma coisa, mesmíssima coisa. Então como é que a gente vai fazer? Como é que é a regra mesmo? Conserva a primeira, põe o sinal de multiplicação
e inverte a segunda. Então, no caso, quem é a nossa primeira? É quem está em cima. E quem é a nossa segunda? Quem está embaixo. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Conserva a primeira, a que está em cima, ou seja, 3 sobre 6. Colocar o sinal de multiplicação. E vai inverter a de baixo. Não era 4 sobre 2? Sim. Então, a gente vai colocar 2 sobre 4. Beleza? Tranquilo? Numa boa? Eu espero que sim. Então, agora só multiplica em linha reta. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. De boa. Mais alguns exercícios. A gente tem aqui 27 dividido por 4 sobre 8. Isso aqui é um pouquinho mais bizarro até que o outro. Mas é bem tranquilo também de se fazer. Só não pode esquecer daquela regra, viu? Conserva a primeira e inverte a segunda. Lembra que eu disse que quando você não tem nada embaixo do número ele tem um invisível? Então esse 1 invisível vai aparecer de novo. A gente vai conservar a primeira, que é o 27 sobre 4. Vai multiplicar pelo inverso da segunda. Como o 8 aí está sozinho, embaixo dele tem um invisível. Então a gente só vai inverter. Então a gente conserva a primeira, sinal de multiplicação, e inverso da segunda. Tranquilo? Então 27 vezes 1, 27. 4 vezes 8, 32. Beleza? E agora o nosso último exemplo, onde a gente tem 65 sobre 9 sobre 1 sobre 21. Então tá, bem parecido com o nosso primeiro exercício. Então, só lembrando, para fixar mesmo, a gente vai conservar a primeira e vai colocar o sinal de multiplicação e vai inverter pela segunda. A gente vai ter um negocinho assim. A primeira, 65 sobre 9, vezes a inversa da segunda, que é 21 sobre 2. Então, 65 vezes 21 vai dar um número grande, que eu nem lembro mais. E 9 vezes 1 dá 9. Então a gente vai ter 1365 sobre 9. Beleza? Eu disse que eu não lembro, porque faz um bom tempo já que eu preparei essa aula. Tudo bem? Então agora vamos voltar. Nossa aula já está se encerrando, infelizmente. Então agora o nosso último tema. Simplificação de frações. Tem um texto aqui gigamalesco, imenso, que quem quiser ler pode ler. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Para você simplificar uma fração, você tem que ter um número que possa dividir os dois ao mesmo tempo. Como assim, professor? Explica melhor. Basicamente é assim. A gente tem o nosso exemplo aqui, 12 sobre 8. 12 sobre 8, eles pertencem a alguma tabuada? Sim, pertencem na do 2, na do 3... Não, na do 3 não, desculpa. Na do 2 e na do 4. Tudo bem, na do 2 e na do 4. Então a gente pode simplificar elas. Como assim simplificar? A gente vai dividir esses dois números por um número só. Então a gente vai ter 12 dividido por 4 e 8 dividido por 4. Então vamos lá, 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Então a gente vai ter 3 sobre 2. Mas como é que eu sei que isso daí está certo? Se você fazer a divisão, 12 dividido por 8, eu acho, se você quiser fazer na calculadora, você vai chegar no resultado de 1,5. Se você fazer 3 dividido por 2, provavelmente, se você quiser fazer, você também vai chegar nesse resultado de 1,5. Por quê? Porque elas se tornam frações equivalentes. Elas sempre vão dar o mesmo resultado. Claro, se você manter essa constância de dividir os dois pelo mesmo número ou multiplicar os dois pelo mesmo número. Tudo bem? Então, dá 3 sobre 2. Vamos fazer mais algumas simplificações? Então a gente tem aqui 216 sobre 24. Antes de tudo, algumas observações. Todo número que o primeiro dígito, ou seja, aquele da direita, tá? Primeiro dígito, as unidades, for par, ele é divisível por 2. O texto aqui não está o 2, mas ele é. Só lembrar disso. Se ele é par, é divisível por 2. Bem de boa. O número de algarismos somados a um múltiplo de 3 é divisível por 3. Como assim? A gente tem o nosso número aqui, 849. Se a gente separar esses números, beleza? Separar 8, 4 e 9. E somar eles, que nem a gente tem no exemplo aqui, a gente vai chegar no resultado, óbvio. Então vamos lá. 8 mais 4, 12. Mais 9, 21. Então, de boa, 21. 21 está na tábua do 3? É divisível por 3? Sim, é. Então a gente sabe que 849 também é divisível por 3. O próximo aqui,
O número que seu primeiro algarismo, ou seja, aquele lá da direita das unidades primeirinho, for 0 ou 5, é divisível por 5. Isso é uma regra sempre. Se for 0 ou 5, é divisível por 5. Bem fácil isso daqui. Agora esse aqui é um pouquinho mais complicado. Um número é divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resultar um número divisível por 7. Nossa, falou muita coisa agora, eu tô meio confuso. É bem estranho, mas é simples também. Por exemplo, a gente tem o 56, beleza? Então o que a nossa regrinha diz? O dobro do último algarismo, lembrando, o último algarismo é aquele primeirinho, que no caso 56 é o 6. Então o dobro dele, então 6 vezes 2, 12. Então vamos lá. E a gente subtrair o nosso número sem o último algarismo, é para dar o número dividido por 7. Então a gente vai ter o 5, lembrando que a gente tirou o último algarismo, menos o dobro do último. Tá, isso daqui é bem estranho, mas acho que vocês conseguiram compreender com o exemplo. A gente vai ter 5 menos 12. 5 menos 12 dá menos 7. Então 7 dá para dividir por 7. Então esse número dá certo. Mas é basicamente isso. Você vai ter o último número, vai tirar ele. Você vai multiplicar ele por 2. Depois, esse número que você tiver, você vai subtrair ele do número que você pegou sem esse último carinha, tudo bem? Qual coisa a gente pode ir praticando? Então vamos lá, fazer essa simplificação. Dá para simplificar por 2? Tá, lembra que a regrinha é de pares. A gente vai ter 216 dividido por 2 e 24 dividido por 2. Isso aqui vai dar 108 sobre 12. Dá para simplificar mais? Dá, porque os dois números são pares. Então, o mesmo esqueminha, vai dar 54 sobre 6. Dá para continuar? Dá, claro que dá. A gente vai ter 27 sobre 3. Dá para simplificar mais? Vamos ver. O número de baixo é 3. Tudo bem. O número de cima dá para dividir por 3? Vamos ver. 2 mais 7, 9. 9 está na tábua de 3? Está. Então também dá. A gente vai ter dividido por 3. Então, 27 dividido por 3, 9. 3 dividido por 3, 1. Chegamos na forma irredutível. Tudo bem? Quando você chega no 1 ali embaixo, é a sua forma irredutível. Mais um exemplozinho. A gente tem aqui 57 sobre 15. Dá para dividir por 2? Não, porque os números não são pares, né? 7 não é par, 5 não é par, então não dá. Dá para dividir por 3? Acho que dá. 5 mais 7, 12. 12 na tabela 3? Tá sim. 1 mais 5, 6. 6 também tá, então dá para dividir por 3. A gente vai dividir por 3, a gente vai chegar no resultado de 19 sobre 5. E agora? Dá para fazer alguma coisa? Não dá. Ou seja, essa aqui é a fração na sua forma irredutível. A forma que você não consegue mais ela simplificar por nenhum número. Porque aqui no nosso caso a gente tem 5 e 19. O 19 não está pertencente a nenhuma tabuada que não seja dele mesmo. E o 5 só pode ser dividido por 5 e só isso. Então, chegou na forma irredutível. Tudo bem? Então, nossa forma irredutível. Mais um exemplozinho. Aqui os nossos números são pares, não dá para dividir por 2. Vai chegar nesse resultado. E acabou por aí. Ah, mas se eu tentar dividir por 3? Vamos ver, dividir por 3. 1 mais 5, 6. Mais 1, 7. 7 na tábua 3? Não. Pronto, matou. Não precisa mais saber. Se um não dá para dividir por 3, o outro mesmo que der não faz diferença. Tem que ser os dois. Por 5, também não dá. Esquece, porque não é 0 nem 5. E por 7? Vamos ver aqui. A gente, lembrando, você vai pegar o último algarismo, vai tirar ele. Então a gente vai pensar que a gente só tem 15 aqui em cima. E vai subtrair pelo dobro dele. Então, 1 vezes 2, 2. Então, 15 menos 2, 13. 13 está na tábua do 7? Não, não está. Ou seja, também não é. Então essa é a forma irredutível. Lembrando, forma irredutível é quando você não consegue mais simplificar. Então agora está acabando nossa aula. Nada, né? Vocês gostam. Então a gente tem aqui o resumo da aula.
Significado de fração, que é partido, ou seja, é em pedaços, é separado, é dividido. Soma e subtração de fração, utilizando MMC com MMC, ou seja, viu uma soma e subtração de fração? MMC, numa boa, tranquilo, calmo. Multiplicação e divisão de fração. Isso aqui é bem simplinho também. Multiplicação, multiplicou direto ali, numerador com numerador, denominador com denominador, beleza. E divisão de fração, aquela nossa regrinha. Mantém a primeira, conserva ela, põe o sinal de vezes e inverte a segunda. Tranquilo? Simplificações de frações. Reduzir o numerador e o denominador pelo meio da divisão pelo máximo divisor comum aos dois números. Tá, é aquele negócio que a gente comentou, né? Da simplificação. Por 2, por 3, por 5, por 7, por aí vai. Então só exemplozinho aqui. Por 3. Eu até pulei um pouquinho, mas só vamos pensar. 6 mais 3, 9. Então dá. 8 mais 7, 15. Então também dá. Então vai dividir os 2 por 3 e vai dar 21 sobre 29. Parou por aí? Parou por aí. É a forma irredutível, ou seja, não tem mais o que simplificar. E a estrutura da fração aqui embaixo, que a gente viu durante a aula inteira. Numerador, a barrinha e o denominador. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Fico muito feliz que chegaram até o fim. Faça os exercícios. E é isso. Qualquer coisa podem falar comigo pelo WhatsApp, pelo chat do YouTube. E é isso, pessoal. Valeu, até uma próxima e fui!